Ezequiel 37, de 1 a 14. Convido os irmãos para ficarem de pé em reverência à palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém, igreja? Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado, porque o Senhor nos promete em tua palavra que derramará sobre nós o teu Espírito sem medida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor faça isso esta noite. E sejamos, ó Deus, quebrantados, transformados e vivificados pelo poder do teu Santo Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, e fala conosco nessa hora, Pai. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, a Bíblia nos assegura que nós somos alvo de um plano divino. Uma obra que ele próprio começou e que ele cumpre, leva a efeito de acordo com a sua vontade. Essa obra que Deus realiza em nós, irmãos, é uma obra de salvação, de restauração, de libertação, onde o Senhor nos dá vida e nos transforma em novas criaturas. Essa obra, irmãos, é realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, prometeu que nos enviaria um outro Consolador, que é o próprio Espírito Santo. E essa verdade, irmãos, é que nos dá segurança. A certeza de que o nosso Deus é soberano. A certeza de que Ele está no controle. A certeza de que Ele não nos abandona. A certeza de que Ele habita em nosso meio e que faz a sua obra em nós e através de nós, apesar da nossa imperfeição, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. E essa obra de Deus, amados, é uma obra que vai se completando através do tempo. É uma obra que vai sendo realizada, porque Deus não desiste de nós. Porque Deus não nos abandona.
Porque Deus não nos desampara, irmãos. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, e Ele já proveu todos os meios para que a sua obra se concretize na nossa existência. Por isso nós podemos confiar em Deus, na obra dEle, na soberania dEle, porque Ele não nos abandonou, mas Ele veio habitar conosco. Ele veio habitar no nosso meio. Ele veio habitar em nós, através do seu Santo Espírito. No texto que lemos, irmãos, o profeta Ezequiel tem essa visão, que é uma visão um tanto aterradora, se você parar para pensar no que esse homem viu ali. É algo que poderia até nos assustar, onde Deus mostra para ele um vale de ossos secos, que começam a se juntar e dali o Senhor levanta um grande exército. E o versículo número 12 nos relata que essa visão se referia ao povo de Israel, que estava prisioneiro, estava cativo, estava longe da sua terra, e eles próprios se viam como se estivessem mortos dentro de sepulturas. E o Senhor diz no 12, abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. É lógico que o Senhor estava falando da restauração que Ele estava fazendo e que Ele iria complementar na vida daquele povo. Meus amados, assim como Deus fez com o povo de Israel, Deus também faz conosco. Assim como o Senhor Deus fez com aqueles ossos secos, com aqueles mortos, Deus também faz conosco. Porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, diz a Bíblia. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida, diz a palavra do Senhor. O que nós muitas vezes nos esquecemos e perdemos de vista no nosso contexto, no cenário brasileiro, é que nós dependemos do Espírito Santo. Muito se fala de avivamento, muito se fala de oração, mas, meus irmãos, sem o auxílio e sem o poder do Espírito Santo, nós nos tornamos igual àquele vale de ossos secos. Não servimos para nada. Intentamos, planejamos, mas não sai do lugar, não acontece. A coisa não vai para frente. Falamos, não, agora eu vou me dedicar mais, agora eu vou me esforçar mais, mas não buscamos a presença do Senhor. Não cremos que o Espírito Santo é Deus e que habita em nós e que é o todo-poderoso Deus e que pode mudar todas as coisas. E quando isso acontece, a gente fica como morto dentro de uma sepultura. A gente perde de vista todos os planos e todas as promessas de Deus e tudo que Deus pode fazer, e nós nos perdemos na nossa mesquinharia, na nossa pequenez, e ficamos igual aquele povo que havia sido levado cativo. Era povo de Deus, mas estava longe da sua terra, estavam longe da sua casa, e estavam aprisionados, e já se viam como mortos dentro de sepulturas. Eu espero que ninguém esteja assim tão abatido, tão descaído, tão para baixo, ao ponto de pensar como aquele povo pensava. Já se perdeu a esperança para nós. Estamos como que dentro de sepulturas. Já se foi a nossa alegria. Estamos de todo exterminados, versículo 11. Pereceu a nossa esperança. Olha como eles estavam. Haviam perdido a esperança. Haviam perdido a perspectiva de dias melhores. Haviam perdido a fé no Deus que pode todas as coisas. Isso pode acontecer com uma pessoa, amados. Pode estar acontecendo com qualquer um de nós aqui, de viver dias tão difíceis e tão tristes, em que se sente assim abatido, desanimado, caído. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Precisamos ser tocados pelo Espírito Santo, precisamos ser renovados pelo Espírito de Deus. Parece que a gente desaprendeu com o passar dos anos o que é viver dentro da presença de Deus. Parece que nós nos tornamos assim como um exército que está, se não num vale de ossos secos, adormecido. Parece que nós precisamos, amados, de um mover de Deus para nos levantar. E no texto que nós lemos, a palavra de Deus nos apresenta esse projeto de Deus, essa obra de Deus, que nós poderíamos classificar como uma obra de restauração. O povo estava prisioneiro. Se viam como mortos em sepulturas.
E Deus promete restaurá-los, Deus promete tirá-los de lá. E dentro dessa visão, Deus envia o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Está lá no versículo 3. E o Senhor faz uma pergunta para ele. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus pergunta para o servo dele se aqueles ossos poderiam se levantar dali. Humanamente falando, nós diríamos claramente, claro que não. Se depender de nós, se depender de mim, se depender dos ossos, eles jamais se levantarão. Mas o profeta de Deus, o servo de Deus, responde para Deus, Senhor, tu sabes. Senhor, o Senhor é quem sabe. Porque ele contava, irmãos, com a ação de Deus. De um Deus que entraria em ação e faria um milagre naqueles ossos secos. Naquele lugar de morte, de podridão, de destruição, somente um milagre de Deus. Somente uma obra de Deus para que levantasse aqueles ossos e fizesse uma nação reviver. Um povo que era cativo e prisioneiro pudesse voltar para sua casa como um exército poderoso. E só Deus poderia fazer isso, amados. E Deus então diz ao profeta que abrisse a sua boca e profetizasse. Diz o versículo 4, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus dá uma palavra para o seu servo. Deus dá uma ordem para o seu servo. Que ele falasse diante daquela situação, mas não apenas falasse, que ele profetizasse. O termo profetizar, irmãos, hoje em dia tem gente que pensa que é adivinhação ou decretamento. Eu profetizo, eu decreto que vai acontecer isso na sua vida. E obviamente não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Veja que Deus deu a palavra para o servo dele. Deus falou para ele o que era para ele falar, o que era para ele declarar, ou o que era para ele profetizar. No nosso contexto, irmãos, nós entendemos a palavra profetizar como pregar, anunciar a palavra de Deus aos que estão perdidos. Pregar o caminho da salvação aos ossos secos, àqueles que estão perdidos lá fora. E também pregar que há do Senhor algo tremendo, algo especial para o seu povo, conforme o Senhor fez também aqui naquele contexto, enviando o seu Espírito e levantando um exército poderoso. Então tire da sua cabeça que profetizar seja adivinhar ou decretar. Mas profetizar, amados, é pregar, é clamar, é anunciar, é falar aquilo que Deus fala. É falar aquilo que a palavra de Deus fala, diante de qualquer situação e diante de qualquer problema que estejamos vivendo. É dizer, eu creio no meu Senhor e que Ele pode resolver essa situação, e que Ele pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode libertar, e que Ele há de fazer a sua obra de acordo com a sua vontade. Isso é profetizar. Muita gente não gosta de usar o termo profetizar porque diz assim, fica parecendo que eu estou decretando, que eu estou dando ordem em Deus. Não. Esquece isso. A palavra de Deus nos ensina, amados, que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é profetizar. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que exortar em amor, conforme a palavra de Deus. Isso é profetizar. Então, diante de alguma situação que nós estejamos vivenciando, talvez você mesmo aqui nessa noite, se sentindo abatido, sem esperança, descaído, desanimado, receba essa palavra no seu coração. O Deus a quem servimos é o Deus dos impossíveis. É o Deus que levanta um exército dos ossos secos. É um Deus que faz a vida brotar e aparecer onde não havia vida. Onde só havia morte. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos em nosso derredor e nós vemos morte espiritual. Ausência de Deus. Desinteresse com as coisas de Deus. Falta de vontade de servir a Deus. É como se aquele povo que estava lá prisioneiro estivesse gostando da sua prisão.
Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, numa outra situação, num outro contexto, é verdade, mas foi algo semelhante a esse contexto de Ezequiel, o povo começou a ter saudades do Egito. E o povo dizia para Moisés: por que você nos tirou de lá? Lá estava bom, lá a gente comia cebola com carne, e nós estamos agora aqui nesse deserto morrendo de fome. Veja, irmãos, eles tinham saudade da sua escravidão. Eles tinham saudade do tempo em que eram escravos de Faraó. E muitas vezes, amados, a escravidão atual, moderna, é justamente uma cegueira espiritual, onde o crente não vê o quanto Deus quer fazer na sua vida, através do poder do Espírito Santo. E louvado seja Deus que Ele nunca nos desampara, mas Ele sempre nos fortalece e cuida de nós. A pergunta que eu te faço: aqueles ossos poderiam fazer alguma coisa? Será que eles poderiam orar? Será que eles poderiam clamar? Será que eles poderiam se levantar dali sozinhos? Será que eles poderiam mudar o seu destino, sua história? É óbvio que não. Certamente não. Somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus seria capaz de transformá-los. E nós temos tudo a ver com aqueles ossos, irmãos, secos, mortos, sem vida, porque em Efésios 2:1, a Bíblia nos diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então, amados, essa obra de Deus começa lá na nossa salvação, no momento da sua conversão, no momento em que você entregou seu coração a Jesus. E se você ainda não entregou seu coração a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Deus, está na hora de você fazer isso, meu querido. Porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Qualquer semelhança com o texto de Ezequiel não é mera coincidência, é a mais pura realidade. É a mais pura verdade. Nós estávamos mortos, conforme a palavra de Deus nos diz. E mais, não fomos nós, ossos secos, que levantamos o dedinho lá no meio do deserto da morte espiritual e falamos: Jesus, por favor, me ajuda. Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos. Morto não tem condição de escolher coisa alguma. Morto não tem condição de fazer nada. Mas foi Ele que nos escolheu, diz João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. No caso do texto lido de Ezequiel 37, Deus poderia ter deixado aquela nação prisioneira para sempre. Esses irmãos, aqueles servos de Deus, iriam desaparecer no meio daquele povo ao qual eles estavam servindo. Mas o Senhor quis tirá-los de lá. E através desse povo, dessa nação, veio o Messias, veio Jesus. E isso prova, amados, que Deus está no controle de todas as situações. Queria dizer para você que se a sua vida, se o seu lar, se a sua alma se encontra hoje como um vale de ossos secos, que você tenha esperança, que você creia nesse Deus que te chamou, que você acredite que Ele pode transformar a sua vida. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que você não perca de vista a esperança, como o povo de Israel já havia perdido a esperança, no versículo 11, quando eles disseram: pereceu a nossa esperança. Não, meu querido, não perca a esperança. Não deixe que os problemas e as tribulações façam a sua esperança perecer, desanimar. E quando a gente desanima, quando a gente começa a perder a esperança, a gente já nem liga muito para as coisas que Deus fala na Bíblia. Parece que são mitos, historinhas. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, meu amado. A Bíblia é justamente a profecia de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos causa impacto, que nos levanta, que nos renova e que nos dá vida. Não perca a esperança. Fala para o irmãozinho do teu lado: irmão, não perca a esperança, irmão. Talvez você está perto de alguém que está desanimado, e a pessoa fala isso rindo, né? O pastor mandou falar: oh, não perca a esperança. Mas por dentro talvez ele está assim, olha, que está lá no pó, sabe? Está totalmente caído, desanimado. Então, vamos falar com alegria, vamos falar com fé, porque Deus pode estar usando a sua boca para trazer vida para alguém que está
desanimado e abatido, entristecido. E nós podemos fazer como Ezequiel fez, amados, também em outros locais. Tem gente lá fora morrendo de sede. E nós temos a água da vida, irmão. Temos água da vida. Jesus falou que do seu interior brotarão, fluirão rios de água viva. Não vai ser pouquinho não, irmão. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar todo mundo para levar vida para aqueles que estão morrendo no deserto da vida, no deserto espiritual da vida. Pastor, como é que eu faço? Eu não sei falar. Tá, tudo bem, eu também não. Teve um profeta que falou, Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor disse, olha, não diga não passo de uma criança, porque eu colocarei as palavras na tua boca. O que nós temos que falar para Deus, irmãos, é Senhor, usa-me a mim. Coloca essas pessoas diante de mim. Cria situações onde eu possa profetizar a vida. E eu volto a repetir, irmão, não estou falando de decretar nada. Eu estou falando de dizer o que Deus diz. Que haja vida, que haja salvação, que haja transformação, que haja renovação. E a gente muitas vezes tem que dizer isso para nós mesmos. Senhor, eu clamo a Ti. Senhor, eu suplico a Ti. Derrama a vida sobre a minha vida. A vida de Deus. Não a vida do mundo, não a vida do homem, mas a vida que Deus projetou, a vida que Deus planejou, a vida que Deus quer que nós vivamos. Não jogue sobre Deus a sua responsabilidade. Ah, se Deus quiser, Ele vai fazer. Não, meu querido, Ele quer. Se Ele não quisesse, não estava escrito na sua palavra. E nós temos que querer também. A pergunta que eu te faço é, você quer? Deus mandou, e Ele profetiza, e Ele começa a falar. Imagina agora esse homem pregando, falando, anunciando, profetizando, no meio de ossos secos. Isso exigiu dele algo especial, que só os filhos de Deus têm, amados, que é a fé. Precisa ter fé, irmão. Precisamos, às vezes, encarar as nossas situações, os nossos lares, os nossos amigos, talvez familiares até não crentes, que estão passando por coisas terríveis, e acreditar no Deus do impossível, no Deus que liberta, no Deus que cura, no Deus que transforma, no Deus que dá uma nova vida para aquelas pessoas que ouvem a sua voz. E naquele contexto, amados, Ezequiel era a boca de Deus. Sabe o que é ser boca de Deus, irmão? É falar para as pessoas que Deus quer salvá-las. É falar para as pessoas que Jesus é rei, que Jesus está vivo, que Jesus voltará, que Jesus é o caminho. Isso é ser boca de Deus. O que você tem falado, irmão? O que você tem profetizado? Quando em vez de orar, diz, não vai dar certo. Essa pessoa não tem jeito. Isso aí nunca vai para frente. E a Bíblia diz que da mesma boca procede bênção e maldição. Então não fala coisa ruim, fala coisas boas. Diga o que Deus diz, diga a palavra de Deus. Pai, chega para o seu filho e fala, meu filho, vamos conversar. Olha, filho, a palavra de Deus diz que Jesus te ama e o papai também te ama. Vamos fazer uma oração. Pai, seja amigo do seu filho. Mãe, seja amiga da sua filha, do seu filho. Filhos, sejam amigos dos seus pais. Quantas vezes os filhos falam coisas malignas e absurdas acerca de seus pais. Mas nós temos que fazer como Ezequiel fez. E Ezequiel obedeceu. Profetizei segundo me for ordenado. Ou seja, ele falou aquilo que Deus havia mandado ele falar. E acontece algo sobrenatural naquele momento, dentro daquela visão, que é um esboço, que é uma metáfora do que Deus ia fazer de fato no meio do povo de Israel. E enquanto ele profetizava, ele ouve um ruído, ouve um barulho, ele escuta um barulho estranho, e ao olhar ele vê que são ossos batendo em ossos. E os ossos começam a se unir, osso contra osso, diz a palavra, cada osso ao seu osso, no versículo 7. E depois esse barulho muda e ele começa a observar que tendões aparecem, e depois crescem carnes e músculos, e se estende a pele sobre aqueles corpos. Mas ainda faltava algo.
diz a palavra de Deus que não havia neles o Espírito. Às vezes, irmãos, eu comparo a nossa realidade a esse versículo 8. Nós não somos mais ossos secos jogados no chão. Nós somos um exército. Mas às vezes parece que nos falta mais poder, que nos falta mais unção, que nos falta Espírito Santo. Pastor, mas se eu sou crente, eu já tenho o Espírito Santo. É verdade, mas a Bíblia diz para nós nos enchermos do Espírito. A palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Não se contente com um pouquinho, irmão. Não se contente com um pouquinho. Você tem que buscar mais e mais e mais de Deus. O salmista diz, Senhor, o meu cálice transborda. O crente deve buscar transbordar do Espírito Santo. E então no versículo 9, o Senhor diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. No versículo 10, o profeta mais uma vez diz que obedeceu, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Olha, esse texto, você sabe, é uma metáfora. Foi uma visão que Deus deu a Ezequiel. E era comparado aqui ao povo de Deus que poderia ter vida, poderia ter saúde, poderia ter vigor, mas se Deus não fizesse a obra neles, eles continuariam mortos. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas até? Estão dentro das igrejas, mas ainda estão mortos. Mortos espiritualmente. Mortos na fé. E quantos, amados, estão abatidos e tão desanimados que parece que também estão mortos. Mas, meu querido, eu queria dizer nessa noite, em nome de Jesus, que você não está morto. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, o Senhor há de abençoar você, e seja o que for que você está passando ou vier passar, o Senhor vai te levantar, e o Senhor vai te fortalecer, e o Senhor vai te usar, e o Senhor vai fazer algo novo na tua vida, desde que você creia, desde que você se disponha, desde que você também queira ser um vaso nas mãos de Deus. Diz aqui a palavra de Deus, de um cenário assustador. Um monte de ossos se levantam, ficam de pé, mas eles estão ali paradinhos. Eles não têm como prosseguir, eles não têm como fazer nada. E o Senhor diz aqui no versículo 11, que aqueles ossos e agora aqueles corpos eram a casa de Israel. Mas aqui, irmãos, eu encontro algo maravilhoso para falar da nossa restauração. A restauração de Deus, amados, na nossa vida, é progressiva e ordeira. Nós vemos aqui no texto, amados, algumas lições que falam muito ao nosso coração. Primeira lição, Deus não quer que tenhamos uma vida espiritual bagunçada. Veja que ele vai unindo osso com osso no seu devido lugar. A vida cristã, irmãos, não pode ser uma vida bagunçada. Não pode ser uma vida de qualquer jeito. Nós temos que ter compromisso, nós temos que estar ligados um ao outro e fazermos a obra de Deus com toda a nossa retidão, com toda a nossa vontade. Mas o que a gente vê hoje, irmãos, são pessoas que se dizem crentes, mas não têm tempo para Deus. Não vão na casa de Deus, vai só no domingo. Quantas vezes, amados, a quarta-feira cai num feriado ou é férias? E estão os mesmos irmãos de todo ano. E depois você ouve falar que tinha irmãozinho no shopping, passeando na quarta-feira, e tinha culto na igreja. Outras vezes no sábado tem um trabalho na igreja, a pessoa não está aqui, mas está em outro lugar passeando. Olha, cada um sabe de si, é verdade, tudo bem, mas a vida cristã, amados, a restauração de Deus em nós traz algo ordeiro, algo correto. Deus vai pondo tudo em ordem na nossa vida. Efésios 5,15 nos diz para nós vermos como andamos. Vede prudentemente como andais. Mas uma outra lição, amados, que eu encontro aqui nesse texto, é que Deus tem o tempo certo de agir. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam transformadas rapidamente, a toque de caixa.
Nós mesmos, muitas vezes, amados, queremos ver resultados rápidos na nossa vida. Mas Deus age de um modo progressivo. Primeiro Ele une os ossos. Depois Ele coloca os tendões. Depois Ele coloca a carne. Depois Ele coloca a pele. E por fim Ele coloca o espírito. Isso, amados, é uma figura. Mas tem tudo a ver com o modo como Deus age na nossa vida. Porque lutas virão. Talvez você hoje passe por uma luta espiritual. Talvez você hoje tenha uma dificuldade para seguir Jesus, para andar com Jesus. Queria dizer para você não desanimar em vista disso. Mas você acreditar que Deus está fazendo a obra dele na sua vida. Ainda que talvez você queira resultados, e a gente tem que querer mesmo. Nós não podemos perder de vista isso. Mas a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um momento oportuno. Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E uma outra grande lição que a gente encontra nessa restauração, nessa obra que Deus está fazendo, irmãos, é que contra fatos não há argumentos. Não tem como você argumentar muito contra fatos, não é verdade? Então nós não precisamos dar grandes explicações sobre a nossa salvação e a obra que Deus fez na nossa vida. Basta viver. Aqueles homens estavam lá de pé, mas faltava vida. Muitas vezes, irmãos, nós queremos falar que não, está tudo bem, eu estou ótimo perante Deus. Mas eu pergunto para você, quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas vidas você trouxe para Cristo? Quantas vezes, amados, o Senhor Deus quer nos usar e nós estamos como aquele exército? Ou pior, talvez como os ossos secos, sem vida, totalmente abatidos. Não precisamos dar grandes explicações, nós temos que provar através da nossa vida que o Senhor habita em nós e que a obra que Ele está fazendo em nós, amados, é incontestável. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Lá no versículo 14, o Senhor diz: porei em vós o meu espírito e vivereis. Meus irmãos, não dá para fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não dá para ser cristão sem o poder do Espírito Santo. É maravilhoso saber que o mesmo Deus de Israel é o Deus de hoje. É maravilhoso nós entendermos que do modo como Ele transformou na visão de Ezequiel aqueles ossos secos em um exército poderoso e depois fez isso com a nação toda, Ele pode fazer isso também conosco. Isso é maravilhoso, isso é legal, é bom a gente saber disso. Mas, meus amados, essas revelações de Deus impõem sobre nós algumas atitudes práticas. O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Eu queria desafiar você nessa noite, primeiramente, a amar o Senhor Deus de todo o seu coração. Tem muita coisa que nos chama atenção e que atrai o nosso amor. Não somente pessoas, coisas. Nós podemos gostar muito de fazer algo, e então aí está amor. Mas, meus amados, a Bíblia diz para amarmos a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, sobre todas as coisas. Se nós sabemos que somos o alvo do amor dele, se nós sabemos que ele nos tirou daquela situação semelhante ao texto que lemos, de um vale cheio de ossos secos, e nos colocou de pé, e nos deu vida, então nós devemos, amados, amá-lo de todo o nosso coração. Hoje pela manhã, a gente falou alguma coisa aqui sobre sacrifício. Qual o sacrifício que nós estamos fazendo, irmãos, para Deus? Às vezes, abandonar um costume é algo que Deus requer de nós, sabia? Como prova do nosso amor a Ele. Em certas situações, abdicar de um direito nosso. Não, eu posso fazer isso. Claro, todas as coisas me são lícitas, não foi falado hoje cedo? Mas nem tudo convém. Se nós queremos agradar o Senhor, nós precisamos aprender, amados, que o amor dele por nós é excelente, é maravilhoso, mas eu também devo amá-lo. Uma outra atitude, amados, que nós devemos aprender é dispor o nosso coração, fazendo a nossa parte, para que a sua restauração se complete a cada dia. Veja, ele levanta um exército de um vale de ossos secos,
Não queira você permanecer um osso seco jogado no deserto. Não queira isso para você, mas queira estar firme, de pé, e não somente ali parado, mas que o Espírito de Deus seja derramado sobre a tua vida, como diz o versículo 14. E você tenha o poder de Deus para fazer a obra de Deus, meu amado. Não importa a sua idade, o que importa é se você crê. Posso ser um velho e não crer. E você pode ser um moço, uma moça novinho e crer. E Deus vai usar você e não vai usar a mim. Não importa a idade. Não importa o tempo de igreja. O que importa é se você crê no Senhor. E se você acredita que Ele quer te usar e que Ele pode te usar. E você já não vai ser mais aquele ossinho jogado no deserto. Mas Deus vai usar a tua vida. Mas é preciso que a gente se identifique com Ele, que a gente faça a nossa parte, no nosso modo de agir, de falar, de pensar e de ser, onde quer que formos. Porque do contrário, irmão, tudo passa a ser ilusão e a gente continua sendo um osso jogado no deserto. E ainda mais, irmãos, nós devemos pensar em ser agentes da restauração de Deus. Quando ele diz na palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e esse texto me faz lembrar de Atos 1:8, onde a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus será derramado sobre nós, e nós seremos testemunhas do Senhor, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso significa, irmãos, que o Senhor quer que sejamos agentes de transformação. O que é isso? Olha, Ezequiel estava lá, naquela visão, vendo os ossos, e Deus falou, fala com esses ossos, profetiza esses ossos. Talvez, amados, nós estejamos em nossa semana de segunda a sábado, diante de ossos secos, que estão esperando um servo de Deus, uma serva de Deus, falar do amor de Deus para eles. Sermos agentes da transformação de Deus, profetizando a palavra de Deus, não decretando, não dando ordens a Deus, não é isso, mas pregando, exortando em amor, anunciando a salvação, anunciando o caminho da salvação, anunciando Jesus, clamando a Deus, que envie o seu Espírito e toque os corações e transforme vidas. Sermos agentes dessa obra gloriosa de Deus. E por último, irmãos, diz o versículo de número 9, o Senhor diz, profetiza ao Espírito. Nós temos que clamar ao Espírito Santo, amados. Essa é uma prática que está sendo deixada de lado por muita gente. Espero que não seja o seu caso. Porque muitos dizem, não, eu não posso orar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e tal. E eu digo, olha, se ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, não é? Não é uma hierarquia, irmão. Tem gente que pensa na Trindade como uma hierarquia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não, irmãos. É um só Deus, manifesto, revelado a nós em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, amado. Então você pode clamar sim ao Espírito. Você pode clamar sim a Deus que derrame sobre você o Espírito Santo. É isso que nós vemos no texto. Quando o profeta Ezequiel começa a clamar, e Deus envia vida sobre eles. Mas no nosso contexto, trazendo para a vida real e prática da igreja, nós não estamos numa visão de ossos secos de Ezequiel. Nós estamos na igreja do século 21, que tem milhares, se não milhões de vidas para serem salvas. Nós ouvimos hoje de uma igreja num país onde há tanta perseguição e morte, mas uma igreja de 80 milhões de crentes. E eu volto a perguntar, quantas almas você já ganhou para Jesus? Talvez você diga, olha, pastor, eu não ganhei, mas eu consegui trazer para a igreja uma pessoa. Amém, irmão? Você fez sua parte. Pastor, ainda não consegui ninguém, mas eu estou evangelizando, eu levo folheto, eu falo de Jesus. Amém, amado, você está fazendo a sua parte. O que não podemos, amados, é deixar de crer que Deus quer nos usar. Em nossa casa, em nosso lar, há situações que podem ser resolvidas, irmãos, se o Espírito Santo entrar em ação ali. Nós temos que clamar ao Espírito. Senhor, faz a tua obra. Na igreja, precisamos, amados, que o Espírito Santo haja. Que o Espírito Santo toque corações. Que
Que o Espírito Santo quebrante vidas. Que o Espírito Santo mude situações que parecem que não vão mudar. Mas em nome de Jesus, amados, eu creio, essas situações vão mudar. Situações de morte espiritual. Situações onde, amados, parece até que Deus não é esse mesmo Deus da Bíblia hoje. Mas Ele é. Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele veio habitar em nós. E sabe o que é mais esquisito, amados? Ele habita em nós e parece que nós o ignoramos. O Deus Espírito Santo habita em você, meu irmão. O Deus Espírito Santo é quem faz essa obra caminhar. É o Espírito Santo que faz essa obra continuar. Talvez nós não tenhamos nos dado conta, mas Ele nos carrega nos braços o tempo todo, nos fortalece, cura nossas feridas, enxuga nossas lágrimas, nos levanta quando estamos abatidos. Então vamos nessa noite, amados, agradecer a Ele e vamos clamar a Ele. Versículo 13, parte B. Veja que é a síntese do que Deus quer fazer. Sabereis que eu sou o Senhor. Que Deus nos ajude a conhecê-lo, amados, como o Deus da Bíblia, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, o Deus que dá vida onde não há vida, o Deus que cura as enfermidades, o Deus que levanta os abatidos, o Deus que faz um vale de ossos secos se transformar num exército poderoso. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento, pedindo auxílio desse Deus, pedindo a ajuda desse Deus. Feche os seus olhos e pense agora nessa palavra. Eu creio que Deus falou contigo. Eu creio que Deus está falando com você nessa hora. Talvez você esteja vivendo espiritualmente como um deserto, como num deserto, como num vale de ossos secos, sem esperança, abatido, triste. Eu queria que você nessa hora pensasse nessa palavra que Deus falou através do profeta Ezequiel. Ele pode levantar você, meu irmão. E Ele pode levantar você, o seu casamento, o seu lar, a sua vida profissional, a sua saúde. Ele pode transformar o que hoje está sem vida em vida plena. Então feche os seus olhos e ore nesse momento. E fale com Deus, pedindo a Deus que não deixe jamais você se tornar um osso seco. Que Deus não permita que você se torne uma pessoa assim, mas que você seja tocado, avivado, fortalecido, ungido, capacitado pelo Espírito Santo. Busque essa intimidade com Deus, meu irmão. Busque essa intimidade com Deus, minha irmã, porque o Espírito Santo já foi enviado aos nossos corações. O Espírito Santo habita no coração daquele que crê. E o Senhor diz na palavra: colocarei o meu Espírito em vós e vivereis. E Ele já fez isso na nossa vida. Então não deixe que as lutas da vida, os problemas, as tentações, as dificuldades façam você desanimar. Não deixe. Mas busque em Deus uma renovação espiritual. E que você saia daqui flamejante. Que você saia daqui cheio, transbordante da presença de Deus na sua vida. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos constrange a isso. A Tua palavra nos mostra, Senhor Deus, que o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Já não somos mais ossos secos no deserto, louvado seja o Teu nome. Não somos mais um vale de ossos secos, ó Pai, somos o povo de Deus. Mas quantas vezes, ó Pai, nossa alma, nosso coração, nossas emoções fazem-nos sentir como se estivéssemos assim, ó Pai. Pai, tem misericórdia daquele que está nessa noite buscando forças em Ti, ó Pai, para mais uma semana de luta, de caminhada. Pai amado, que seja uma semana de muita esperança, uma semana de bênção, de vitória. Que ninguém saia daqui, Senhor Deus, se sentindo assim, como um osso jogado no deserto. Mas que, ó Pai, o Senhor levante, ó Deus, o Teu povo, aquele que se encontra abatido, aquele que se encontra triste e desanimado, seja nessa noite fortalecido no Senhor e na força do Teu poder.
Pai, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, para que ouçamos a tua voz. Para que, ó Deus, clamemos como o teu servo Ezequiel clamou ali naquela visão. E estejamos, ó Deus, anunciando a tua palavra às pessoas perdidas deste mundo e também a nós mesmos, ó Pai, porque nós precisamos de ti, nós carecemos de ti, nós carecemos do teu auxílio. Ó Pai, nós oramos pelos lares da tua igreja, oramos pelos casamentos da tua igreja, que os lares, os relacionamentos, os casais não sejam como ossos secos no deserto. Que as famílias não sejam, ó Deus, como vales de ossos secos, mas que haja vida no lar, que haja vida nas famílias, que haja vida nos casamentos, entre pais e filhos também, ó Pai. Senhor Deus, oramos pela vida profissional do teu povo. Ó Deus, que ninguém se sinta um osso seco, sem vida, sem condições alguma, Pai, porque o Senhor já nos tirou daquela situação, e o Senhor habita em nós, e o Senhor pode abrir portas. Te louvamos por aqueles que têm encontrado, Pai, uma saída, uma solução nessa área. E pedimos por aqueles que estão, ó Pai amado, orando e talvez até se sentindo um pouco desanimados. Pai amado, o Senhor pode abrir portas. Oramos, Senhor Deus, pela saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Ó Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Renova-nos no Teu poder, Senhor. Renova-nos na Tua unção. Renova-nos, ó Deus, na Tua majestade, na Tua presença, para que, Senhor, vivamos a vida de Deus, não a vida do homem, não a vida do mundo, não a vida que o inimigo quis colocar, mas a vida de Deus se manifeste na nossa própria vida. Nós pedimos assim, ó Pai, individualmente, nas famílias e também na vida da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.